Olá, eu sou Denise Junco, mãe do Lucas, e esse é a Carreira de Mãe, um podcast criado pela Hugs e pela Bitumami, para todas as mulheres que não precisam mais ter que escolher entre carreira e maternidade. Oi, eu sou a Marina, eu sou mãe do Gael, do Ian e da Amorinha, minha cachorra, e esse é um podcast para a gente trocar, para a gente se provocar, para a gente passar a pensar e entender outras perspectivas sobre os assuntos que a gente trata aqui. Então, compartilha já com as mulheres, com quem mais você acha que precisa escutar o que a gente vai falar hoje. E o tema de hoje é muito especial, para tratar da família como um todo, né, Dani? Passa um café ou pega um vinho, que a gente vai falar sobre um tema bem denso, que é paternidade ativa, e como as famílias se constroem e se reconstroem em torno das crianças que chegam. Eu vou dar alguns dados aqui, porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente consegue medir. De acordo com o IBGE, existem mais de 11 milhões de mães solos no país. Mães solos são essas mulheres que criam seus filhos sem o apoio nem financeiro, nem emocional dos maridos. Um outro dado muito ruim é que mais de 5 milhões de brasileiros não têm nem o nome do pai no RG. Durante a pandemia, quase 50% das famílias brasileiras, né, afirmaram cuidar das crianças. E eu vi um dado ontem, que nem está aqui, que eu achei super relevante, é que todo o trabalho feito em casa, ou o trabalho de casa doméstico, né, ou o trabalho de cuidado das crianças, se fossem pagos por alguém, corresponderia a 11% do PIB do país. Então, a gente está considerando que tem uma frase que, ela só quer a mãe. Tá? Ou a gente considera que, será que os mesmos são os filhos são só das mães? Da onde que vem essa estrutura que faz com que a nossa economia não gire do jeito que ela deve girar? Tem um outro dado também muito importante que mostra que 30% do nosso PIB do Brasil, mais de 87 bilhões de reais seria injetado se a gente também tivesse na economia o não gap de gênero em todas as companhias. Isso passa pela maternidade e passa pela paternidade. E aí hoje que a gente vai bater um papo sobre isso e como é que a gente pode olhar para esse cenário, Marina. E para ajudar a gente a falar sobre tudo isso, a gente recebe duas pessoas maravilhosas nessa mesa. A Cíntia, que é mãe da Maria Marisa. Quanto tempo ela tá, Cíntia? 3 anos. 3 de anos. levadeza. 3 anos de levadeza. É diretora criativa da Aze Marias. E o Ricardo, que é pai do Gael e do Ian. Olha só que coincidência. Nossa! E da Amora também, verdade. E ele é sócio, meu sócio, inclusive, na Amase Comunicação e Marketing. Bem-vindos, vai ser uma Vale um excelente... disclaimer aqui, né? Que eu estava organizando os convidados, eu falei, vamos logo trazer um casal? Tá entendendo o que tá acontecendo aqui na mesa, né? Então foi interessante. Acho que vamos ter uma abordagem bem legal, né, Má? Vamos sim. E aí, vamos começar pela Cíntia. Cíntia, responde pra gente. Por que você faz o que faz? Uau. E como a maternidade te ajuda nisso? Nossa. Ai, que difícil essa pergunta. Haha! Bem, gente, eu sou a Cíntia Félix. Eu começo sempre falando que eu sou uma mulher múltipla, inconstante e altamente questionadora. Então, eu faço parte das Aze Marias, eu sou o cérebro e o corpo por trás dessa marca. E essa marca, ela nasce antes da minha filha. O nome é curioso, porque é uma homenagem a todas as mulheres e Marias da minha família. E aí, a maternidade, ela me atravessa porque, em algum momento, a gente não quer ser mãe, mas aí a gente é pega de surpresa pelo destino, do tipo, e aí, vamos ser mãe? E aí você começa a se questionar das coisas boas e ruins que você viveu, e se você quer fazer isso de novo, repetir esse ciclo ou quebrar esse ciclo. E quando a gente decidiu ter a Maria, eu falei, bem, eu fui criada para ser uma mulher forte, não ser uma dona de casa, então eu vou ter que perpetuar essa história de mulheres que não são dona de casa e que querem ser qualquer coisa. Então a maternidade veio para eu reafirmar esse lugar de que mulheres, meninas pretas, podem ser qualquer coisa, para além da maternidade somente. Perfeita. E você? Vou chamar de Rita. A gente já porque emociona. A gente emociona, a gente emociona. Ai, que alegria ter você Intimidade, aqui. parece até um casal. Ei! Conta pra todo mundo quem é o Ricardo, o que você faz, por que você faz o que faz e como a paternidade te conecta com tudo isso. São muitas respostas aí na mesma pergunta. Bom, sou o Ricardo, sou sócio da Marina na agência, na nossa agência Amase Comunicação e Marketing.
Eu tenho 15 anos de comunicação, mas há 5 que eu voltei para essa área de comunicação empresarial. Sempre fui do audiovisual, sempre passei por isso. Eu faço o que eu faço porque eu acredito no que eu faço. Eu acho que é a maneira de você... que as pessoas têm de mudar o mundo é fazer o que elas acreditam. E eu acredito que a comunicação é uma das áreas que você pode transformar o mundo. Você pode conscientizar pessoas, você pode compartilhar uma ideia, você pode transformar a vida de qualquer pessoa através da comunicação e do conhecimento. Então, acho que esse é o caminho, o começo do caminho que a gente está trilhando hoje. E como a paternidade mudou a minha vida, isso eu não tenho nem, acho que não tem nem resposta para isso. Há 4 anos e um pouquinho, quando o nosso filho mais velho nasceu. Há 7 anos, na verdade, quando a nossa filha mais velha chegou em casa, já mudou totalmente a casa. Depois que o mais velho e o mais novo, então, nasceu, mudou totalmente a minha vida, assim. Você não pensa mais em nada a não ser eles, para eles. Eu acho que não tem outra forma de pensar a vida sem ter a responsabilidade / prazer de ter eles na sua vida. Então, eu acho que é por isso. Eu acho que a paternidade mudou, assim. Eu não me vi mais sozinho ou em dupla, com você, no caso. Mas agora é um quarteto, um quinteto, e todo mundo que agrega junto, porque eles não vêm sozinhos, eles têm primos, eles têm amigos, em breve vai ter namoradas ou namorados, o que eles quiserem ter na vida deles. É sobre isso. E aí a vida continua, e vai chegando mais gente, vai saindo gente, vai chegando outras pessoas, e a vida continua, e assim muda totalmente o que era antes. Graças a Deus estamos captando áudio e vídeo para ver esses olhinhos brilhando de todos os lados nessa mesa, emocionados, porque a gente prega para convertido, que a gente fala, né? As mulheres já estão sentindo o que a gente está sentindo, cada uma, na verdade, na sua camada, mas quando os homens trazem essa linguagem, realmente é muito emocionante, né? Até pelos números todos que eu falei antes da gente começar. E aí, para contextualizar essa conversa mesmo, eu queria falar da estrutura da história. Porque a gente acaba reproduzindo muito da nossa criação na criação dos nossos filhos. E aí, às vezes, são coisas muito legais, às vezes não são coisas tão legais assim, porque eles vêm de outras gerações. Eu queria perguntar para a Cíntia primeiro, quais foram os inputs que você conseguiu trazer de legal da sua outra criação? Você fala, cara, isso aqui eu quero perpetuar na minha família, que eu acho que isso tem um bom lugar. E, cara, isso aqui eu não posso mais reproduzir com a Maria. Né, ou com meu marido, né? Então, assim, eu não quero trazer essa reprodução para cá, e aí depois o Ricardo pega um gancho aí e complementa. Gente, eu fui criada de uma forma muito gostosa. Então, a minha família sempre foi família de mulheres, né? Por questões óbvias, esses dados, eles não mentem. Os dados não mentem. Eles nunca mentem. Então, a minha família foi muito matriarcal. Tudo passava pela mão das mulheres. Dinheiro, como você ia se portar durante a sociedade. A minha família era uma família de meninas pretas. Todo mundo era preto retinto. Então, a gente tinha discussões de gênero e de raça. Eu, assim, desde muito pequenininha, acho que desde os meus 5 anos, eu já ouvia falar os termos. Fulana é vista assim porque é uma pessoa preta. Isso aqui é porque ela é uma mulher nesse espaço. Eu lembro que tinha uma coisa que era o encontro da família. Sempre que acontecesse alguma coisa, sei lá, arrumou um emprego. Aí minha avó reunia todas as mulheres e falava, olha, fulana vai fazer um comunicado para a família. Uau! E aí todo mundo opinava junto como essa pessoa ia se portar nesse espaço. Isso é uma lembrança, assim, muito viva. E isso eu levo sempre para Maria, o poder das mulheres. Um exemplo prático, quando ela estava na creche, eu fui chamada porque a Maria estava muito levada em relação às outras crianças. E os outros Inclusive, meninos. ela se atrasou um pouquinho porque a Maria bateu a cabeça, Exato! entendeu? Antes delas virem pra cá. A gata é desse nível. Essa é a Maria. Essa As meninas é a são mais Maria. calmas, não é mesmo, minha Elas gente? são mais calmas, mas eu queria muito conversar com essa pessoa que inventou isso, assim, como que ela chegou nesse lugar? E aí, a gente conversando com a diretora falou, olha, a Maria, ela não quer que as outras crianças brinquem, ela quer ser sempre a líder, isso é ótimo. Aí, assim, o Guilherme olhou pra mim e ele falou, putz, ela vai falar. Eu falei, gente, então, tá, qual é o problema? Aí a diretora, não, problema nenhum. É porque aí ela chora e ela reclama. Eu falei, ela tem que lidar com a frustração, mas ela é criada por uma mulher que é líder. Então, é impossível que ela não seja líder e que ela não queira ser o centro da atenção, porque ela é realmente o centro da atenção. Aí eu falei, putz, mano... Desculpa, quantos anos ela tem mesmo? 3 anos. Como que eu vou criar uma menina assim? E aí você fica, mano, seguro ou deixa eu ir? Acho que essa parte é a mais
Eu falei, mano, vou deixar aí, sigo meu coração. E aí, constantemente, a gente tem discussões, desenhos. Ah, filha, esse desenho aqui tem muita gente que não parece com a gente. Você não acha estranho? Aí ela fala, mãe, essa não é a nossa galera, né? Essa não é a nossa galera. Essa é a coisa boa. A coisa ruim, eu acho que é a falta paterna, assim. O Guilherme, eu fui criada sem pai, então essa figura masculina nunca existiu na minha vida. Isso tem um dano até nos meus relacionamentos, de eu não conseguir entender como eles se colocam nessa aura masculina. Então, isso não existe. E aí é complicado, às vezes. Acho que isso é o principal. Eu não quero trazer somente essa força masculina do pai ser aquela figura que grita, nanã. A gente não acredita nisso. Somos muito da conversa, então eu quero sempre conversar, eu quero que a gente seja os melhores amigos dela, para que ela possa falar qualquer coisa. Começando pelo Ricardo, pegando o gancho do fim, né? Uhum. O que você não quer repetir com o Gael e com o Ian, assim? Que você Exatamente o gancho que ela acabou de deixar. Imaginei, né? Porque os homens têm esse lugar da dureza. Sim. Né? Imaginei que fosse Na algo minha próximo. casa sempre foi muito assim. Meu pai, ele era duro, mas não no sentido de carrasco, uma pessoa dura em casa, assim, mas ele era firme nas convicções dele, do tipo, faça o certo, você tem suas obrigações a cumprir. Quem manda somos ele e minha mãe, não quero no caso. E eu vejo um lado bom e um lado ruim nisso. A gente tenta aplicar isso em casa também. Lógico, com as devidas mudanças de tempo, era uma outra época. A gente está falando de 28, 30 anos atrás, né? Então, a gente tenta mudar. Mas, às vezes, eu me pego muito nesse papel ainda. De ser o cara muito duro. Me cobro demais por causa disso. Todos os dias. Isso já foram alguns temas em várias sessões da minha terapia. Sim, muito legal. Mas é complicado, assim, porque eu já tive várias conversas com a Mai em relação a isso também. Com meu irmão, até com meu pai também, já conversei com isso. Porque a gente se pega realmente repetindo os padrões que você cresceu vivendo. Né? É difícil você se desvincular daquilo que você acreditou até você tomar consciência que aquilo era o correto. Né? Eu me vejo aplicando várias coisas legais que eu acredito da minha criação, mas eu também me vejo aplicando coisas que eu não queria ser. E eu me vejo replicando isso. Isso é duro, assim. É duro você lidar com isso. Quando você tá no meio do processo, você fala assim, cara, eu tô replicando aquilo que eu não quero fazer. Isso realmente acaba comigo, acaba com o meu dia. Assim, meu humor altera, ela vê na minha cara quando eu tô nesse patamar. Assim, é complicado. Mas é duro você. Mas eu tô no processo. Sim. Não tô me construindo ou desconstruindo. Eu tô tentando ser uma pessoa melhor e me desenvolver. Acho que é isso, essa questão. Eu vou mudar o tom aí, a Márcia quiser, porque agora vai chegar bem... Não foi à toa que tem um casal aqui. A carinha dela, tipo... Quando a gente pega os números, a gente percebe que as carreiras das mulheres são prejudicadas. Inclusive, tem um filme novo aí, né? Que é a Filha Perdida, que tá falando muito sobre esse lugar da carreira. E aí, durante o filme inteiro, a gente percebe que o homem não tá presente com os filhos, né? Todos os homens do filme, as crianças estão em outro lugar que não com os pais. E os pais estão desenvolvendo suas carreiras, um tem um bar, um tá andando pelo mundo e passeando, né? E as mulheres estão ali e tendo suas carreiras interrompidas por conta das crianças, e os números estão aí para dizer. O que você acredita, Ricardo, que a importância da paternidade ativa tem apoio, a incentivo, né, da carreira da mulher? O que você acredita de ter um pai presente? Porque tem duas coisas, né? Uma coisa é o pai não estar, que é o caso da Cíntia, e aí de 12 milhões de crianças no país. E tem a coisa também dele estar, mas não estar. Né? Então, eu queria discutir esse estar. Eu tô fazendo com a mão aspas aqui, tá, gente? Que tá ouvindo o podcast. Esse estar. E como você olharia, e eu acho que você traz o seu marido também, né? Como você traria dicas ou orientações do que você acredita que é importante? Por que a carreira da Marina é importante? Por que a carreira da Cíntia pro seu marido é importante? E como os homens podem ouvir isso de um outro lugar? Bom, a carreira da mãe é importante porque a minha também é importante. A carreira dela se desenvolveu para ela sair mais de casa do que a minha nesse momento, de 3, 4 anos para cá, quando o nosso primeiro filho nasceu. E, tipo, não quero muito chover no molhado. Não. Mas chova porque não é óbvio. Porque eu não vejo outra maneira de levar a minha carreira sem ter igualdade dentro de casa. Isso não existe. Porque, para mim, eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo há um tempo atrás. Era Dia das Mães, a gente estava em família, a gente estava viajando, a gente estava no sítio do meu sogro no interior,
E aí toda a família tava lá e tal. E aí, no Dia das Mães, todo mundo deu parabéns pra ela. Só que na época ela tava trabalhando fora de casa, ela tava com emprego na área corporativa, e eu tava cuidando da agência e cuidando do Gael, que só tinha o Gael na época. E eu cuidava toda a rotina dele, né? Uma saia ser de casa, então eu cuidava ele para ir pra escola, levava, chegava, dava banho, dava janta, fazia tudo, e ela chegava sempre já com ele já pronto, depois das 6 da tarde, sabe? O que é justamente o contrário na maioria dos lares do Brasil. E normalmente as pessoas colocam assim, uma pergunta logo na sequência. Os papéis estavam trocados, então? Não. Sim. Porque veio essa cabeça assim, né? Os papéis, a cabeça fica aqui. Então os papéis estavam trocados? E como é, né? Coitado do Ricardo, ele fica em casa cuidando das crianças. Boa, vai lá. Então. Eu vou chegar justamente nisso. E aí, da família dela, chegaram pra mim e falaram, parabéns pra você também, porque você também faz o papel de mãe. Feliz Dia dos Pães. Eu falei, não tem que dar parabéns pra mim, eu sou pai, a mãe é ela. Eu não faço nada além da minha obrigação. E eu fui até um pouco ríspido, e elas perceberam. Quando eu falei assim com ela, não foi nem minha intenção. Mas é que pra mim esse papo é... Já cara, deu, né? não dá. Agora, se for dar uma dica pra ajudar, cara, não tem dica. É justamente isso. É você encarar que a sua carreira, a carreira do homem, é tão importante quanto a da mulher. Sim. Tipo, se alguém precisar sair de casa, saia. O outro que vai cuidar. Com os mesmos papéis, as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres, tá tudo certo. E assim caminha. Se tivesse, as pessoas encarassem dessa forma, Sim. acho que não teria essa estranheza. Total. Você não acha minimamente estranho uma pessoa que é um diretor de uma empresa, ok? Ou gerente de uma área, que gerencia milhares de pessoas, e aí eles fazem um monte de coisa difícil lá, vende bilhões de dólares, aí chega em casa, não consegue separar 2 livros de português, um de geografia e 2 guache. O que acontece no cérebro que você consegue tomar a liderança de uma coisa assim, e aí quando chega em casa você fala assim, pega o guache. Que guache? O que é guache? Onde tá guache? Então assim, eu fico considerando quando alguém fala assim, porque as mulheres conseguem, porque elas... Não é que a gente consegue, a gente tem que fazer. E aí quando na repetição a gente vai ficando boa mesmo. Sim. Então eu queria conversar como é que é isso na sua casa, né? Então, seu marido tá lá, cuida da área de produção das Imarias. E aí, na hora de separar as coisas, de organizar, dá um branco. Deixa eu ouvir falar nisso. Meu marido não consegue. Dá meio um branco. Eu sou aquela pessoa que, gente, I don't care. Ele pergunta, onde tá isso? Eu falo, não sei. Embora eu saiba. E aí ele fala, mas amor, você que viu antes. Eu falo, querido, também não sei, menino. Como que sumiu? Esse bagulho é o quê? Aí ele fala, um exemplo, certidão de nascimento. A certidão de nascimento da mulher tá onde? Não sei. Mas amor, você levou lá no médico. Pois é, mas não sei onde tá não. Já procurou? Aí ele, não. Falei, então é isso, mano. Então aí tem que ver aí, mano, por onde que tá, que eu não sei. Então eu vou dar uma dica. Sabe o que eu fiz? Vocês não vão acreditar. Eu separei por ministérios. O governo. Então é o seguinte, Tudo pra mim. tem o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Alimentação, lá da Agricultura. Sério, real. O Ministério da Educação ficou pro Marco. Significa o seguinte, quem paga a escola, olha a escola, vê o que tem na escola é ele. Exato, ótimo. Aí, eu falei, cara, eu preciso fazer isso e confiar. Aí eu não confiei, obviamente, coloquei uma pessoa para ajudar minimamente ali a organização interior. O próximo passo agora, que eu vou fazer esse mês ainda, é colocar ele no grupo das mães da escola. Eu realmente vou sair. Eu realmente vou sair, porque isso leva horas. Eu falei, você vai entrar, porque financeiramente e no trabalho, eu tô tanto quanto como o Ricardo falou. E isso leva muita parte da minha carreira. Então, você vai entrar no grupo e eu vou sair. E essa parte você vai cuidar de ponta a ponta, assim. E ele tá meio assustado lá, que ele vai entrar. Eu te entendo, Mari. Grupo de Você entende, escola, né? mas, é um bagulho meio tóxico, mas assim, não acha? quando você também não dá e fala assim, cara, vai sair errado, vai faltar um negócio. E aí, agora minha mãe mandou uma mensagem, chegou os materiais do Lucas desse ano, né? Falei, não é que esse ano apareceu o material lá? Que maravilha. Materializou lá. E aí, eu sou do Ministério da Saúde. Então, eu marco as coisas, vejo as vacinas, eu que levo no médico, ele tem medo de agulhas, então eu vou nas coisas tudo difíceis de saúde, eu que seguro a ponta nesse lugar. E aí, eu queria saber como é que funciona lá na casa de vocês quando a gente fala dessas reorganizações. Na minha casa é tudo bagunçado, não tem isso tudo organizado, não. É tipo, quem tá livre, literalmente. Show. E na maioria das vezes não sou eu. Então, aí às vezes... Entendo, sim. O Guilherme fala, amor, não posso que eu tenho um frio. Eu passo, putz, cara, mas eu tenho tal coisa. E ele, tá bom, amor, vou então ver. E aí, assim, depende. Tem dia... Eu gosto de um método que é o método dos 100%. Ok.
Um dá 40, outro dá 60. Num dia, um dá 90, outro dá 10. O que importa é o 100. Então, o nosso foco Show. é sempre assim, mano, Maria, tá bem? Tá. Tá alimentada? Tá. Então, bora que bora. Se tá a comida pronta, se tá a roupa lavada, se tá a casa varrida, isso são outras coisas. Aí, o nosso foco maior é no bem-estar dela. Então, a gente vai fazendo. Aí, tipo, Ô, gente, acontece. vocês estão ouvindo uma super trovoada é. que não é por conta do papo, que eu sei que é denso, é polêmico, mas é porque lá fora tá caindo o Tá céu. caindo o mundo. Vocês sabem que vocês estavam falando de escola, e esse também foi um processo bem exótico. Vou usar a palavra exótico. Eu amo essa palavra. Quando o Ricardo passou a olhar, ficar mais à frente mesmo da rotina do Gael, quando eu voltei pro corporativo, né? Que aí eu fiz esses dois movimentos, de ir pro corporativo e depois de voltar para o empreendedorismo. E a escola mandava sempre, tem a agenda, que vem as anotações diárias, aí vem Ai, os Deus. comunicados, vem as anotações diárias, era sempre mamãe. Mamãe, 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 mamãe. E aí eu respondia, olá, aí respondia o que precisava responder, o Ricardo respondia aqui o que tinha que responder. No dia seguinte, mamãe, mamãe. Aí eu comecei a escrever, gente, vocês estão acompanhando que toda a rotina do Gael está sendo feita pelo papai. Vocês podem mandar bilhetes para mamãe e papai. Ele vai ver as coisas muito antes. Ele tá mais perto do que eu. Sim. Se precisar de qualquer coisa, papai. Vocês vão falar com o papai do Gael. Aí vinha, mamãe. Aí acho que de tanto eu escrever... E aí toda vez eu comecei a rebater, né? Papai. Vocês falam com o papai. Vocês falam com o pai do Gael. Vocês falam com o Ricardo. Aí elas começaram a colocar mamãe e papai. Na nossa creche teve esse problema, acho que por 2 semanas. E como eu sou uma pessoa muito prática, eu falei, gente, desculpa, não sou eu que respondo a agenda, não sou eu que vejo a agenda, I don't care sobre a agenda. Me liga se for alguma coisa urgente. O Guilherme resolve. Então, em vez de vocês botarem mãezinha, eu odeio esse termo, Nossa. não me chama de mãezinha, eu sou a Cíntia. Manda pais irresponsáveis. E aí a escola ficou meio assim, é uma escola que, enfim, tem discussões que eu gosto. E aí eles falaram, tá bom, Cíntia, a gente vai adotar isso para a escola inteira. Então Exato. agora é tudo pais ou responsáveis. Mas Muito bom. melhor, né? Mas ele se incomodava de vir na agenda com sua mamãe? Ah, ele não sei ficava o quê, meio não sei o tipo, quê. amor, querem falar com você. O que eu respondo? Eu É respondo isso. como você ou respondo como eu? Gato responde como você. E assina Guilherme. Eu nunca me incomodei. Falei, como ele também... Mas eu acho que- quero tornar coisas mais práticas. Eu acho que eu mudei eu também, assino lá sabia? e- Eu também, muito machista. Então, eu também tomava coisas pra mim, que, sabe assim, que eu falava, isso aqui eu acho que é meu mesmo. Tem uma história muito interessante da Maria, né, que você conta dos seus desfiles, que aí como as crianças olham pra gente em relação aos nossos trabalhos, né? E eu queria que você contasse essa história da Maria, que ela é bem bacana. Ela é ótima. Fazer um desfile desse tamanho, né, de São Paulo Fashion Week, maior evento de moda da América Latina, o último posto no Brasil que um estilista pode chegar, tem uma enorme responsabilidade e acaba impactando a família inteira. Então, a Maria não sabia o que era um São Paulo Fashion Week. Enfim, ela tem 3 anos na época. Bom, né, amiga? Eu achava estranho. Na época tinha 2, não tinha feito ainda 3. E aí, ela tava muito nervosa, porque eu tava viajando muito, eu tava ficando muito tempo na rua. E aí, a creche me chamou na escola lá pra conversar. Cíntia, você tá se separando do Guilherme? Tá acontecendo alguma coisa? Porque a Maria falou que você foi embora de casa. Eu falei, não, gente, calma. Eu não fui embora de casa, como vocês sabem, tem uma marca, expliquei tudo que estava acontecendo. E eu vou fazer um desfile no São Paulo Fashion Week. Então, é normal que a minha carreira agora esteja com um pouquinho mais de destaque nesse momento. E aí, fomos pro desfile. Aí, ela chegou com o pai e tal, não sei o quê. E aí, quando eu termino meu desfile, a minha mãe entra comigo, né? Minha mãe fecha o meu desfile. E aí, eu pego a Maria no Uau. colo do pai. E aí, ela veio, assim, ela estranhou aquelas pessoas. Aí, quando eu voltei pro backstage, eu sentei no chão e comecei a chorar. Porque aquilo foi para aquela memória, para que ela tivesse essa memória de que minha mãe andou num lugar junto com a minha vovó e pessoas que eu não conheço aplaudiram ela e foi muito legal. E aí eu comecei a chorar muito, 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 muito copiosamente. Foi bem, tipo... Tem uma foto linda desse momento. Tem uma foto que a menina conseguiu capturar. Eu, tipo assim, chorando, falando, meu, é pra isso aqui. Aí acabou a história, estamos em casa. Maria vira e fala, ai, mamãe, você sabia que a vovó é modelo? Aí eu, a vovó é modelo? Aí ela é. Porque a vovó é modelo, a tia é modelo. Eu falei, e eu sou modelo? Ela, não, você faz coisas pra modelo. Aí eu falei, ah, tá.
Aí, tudo bem, isso foi no final de semana, na segunda-feira ela foi pra creche. Aí, os professores sempre têm uma roda de conversa, né, pra explicar o que aconteceu no final de semana. A Maria falou, ai, não, é porque eu fui no negócio de modelo da mamãe, e minha vovó é modelo, e tá na televisão. Aí, os professores, tá na televisão? Vamos procurar. Aí, botaram o desfile no YouTube. As crianças ensandecidas. Uau. Maria, você é modelo? Eu sou modelo, ela foi modelo, todo mundo é modelo. E aí virou um acontecimento da creche de a Maria ter desfilado no São Paulo Fashion Week. Não. Isso tudo é muito engraçado, porque eu fico sempre me revisitando na minha infância quais foram os momentos chaves que desencadearam no que eu sou hoje. E minha mãe tinha uma fixação por museu. Não importava, nada importava, todo domingo tinha um museu. Então, eu vi Quebra-Nozes, eu vi blá, 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 eu vi Carmen, todos esses grandes espetáculos, e eu fui em todas as exposições que tinha no Rio de Janeiro. E aí, eu lembro dessa memória. Então, eu queria proporcionar para a Maria alguma memória para que, quando ela se desenvolver e querer, sei lá, vender arte dela na praia, ser uma executiva, ela saiba que é possível, que tudo é possível. Então... Nossa, eu lembro demais, só pra finalizar, tem um documentário da Michelle Obama Que é incrível. que perguntam pra ela, poxa, Michelle, você é uma mulher preta, como que você chegou nesse lugar com tanta gente dizendo que você não conseguiria? E ela respondeu mais ou menos assim, com uma certa licença poética, que eu desliguei o barulho e só escutei minha sala de jantar. Sim. Eu acho isso de extremo poder, e eu acho que foi isso que você fez com a Maria, né? Você deu uma sala de jantar tão forte, tão poderosa, que mesmo que... Por exemplo, se fosse na escola do meu filho, só teria a Maria de menina preta falando isso. Eu não sei como é na escola dela. Ela né? tem alguns pares, damos graças por isso. Exato. E assim, eu fico imaginando pra ela o que é essa sala de estar que você criou, essa sala de jantar que você criou, que a sua mãe criou. Eu acho isso extremamente emocionante e poderoso. Por isso que a gata não quer dividir os brinquedos. Não, a gata por tá isso modelo, né, gata? Mas ela é modelo, né? Ela modela na escola lá. É Maria Campbell, boba. Sabe de E que nada. bom que tem essa representatividade. Uau. Né? E que bom que isso é dentro de casa. Sim. E que bom que ela levou essa representatividade para outras crianças que não têm a mesma composição familiar que ela tem, assim. A força disso na cabeça de todas essas crianças, o quanto elas devem ter voltado para casa contando que elas têm uma amiguinha modela, Com que certeza. a vovó é modela. Com O certeza. rolê todo é pra isso. Esse É rolê isso. inteiro, gente, Gente, de novo, ainda bem que estamos captando esses olhos mareados. porque, é pra dormir e falar assim. Eu lembro que quando eu cheguei no dia, meu marido falou assim, amor, vamos comemorar, vamos fazer. Eu falei, cara, eu quero minha casa, eu quero dormir. Aí ele falou, brother, é sobre isso. Você é essa mulher, você quer fazer o mundo e depois você só quer sua casa, sua família. E foi isso. Pizza, criança correndo, derrubando parada. E os meninos, Ricardo, quando você apoia a carreira da Marina, né? E quando vocês estão juntos lá, o que você já viu, né? Eles entenderem dessa dinâmica do trabalho para eles, né? Eles já trouxeram algumas coisas que você falou, caramba, né? Esse reflexo do trabalho de... Porque eles estão vendo tudo, você sabe, que as crianças olham absolutamente tudo, né? Então, o que você acredita que já representou para eles isso de vocês estarem juntos, trabalhando juntos, construindo algo juntos dentro de casa, com eles enxergando? Eu acho que para eles não tem diferença de ver assim para outros lugares, porque assim eles não conseguem. Acho que eles são muito pequenos ainda para enxergar que há uma diferença dentro da nossa casa para outros lugares, porque eles só conheceram a nossa realidade. Eles só conheceram a realidade dos dois atuando juntos, os dois viverem juntos, cuidarem deles juntos. O Gael viveu mais comigo, mas não tem essa questão de meu pai cuida mais de mim do que da minha mãe, porque foi o natural para eles, e está sendo por Ian também, entender que os dois compartilham dessa responsabilidade. Então, eu não vejo essa questão de eles vão ver diferente do que estão vendo fora da realidade dos pais, dos amigos e tal, assim, porque para eles é normal, assim. Eles vão acredito que eles vão replicar isso na vida deles também para frente. Uma questão só que a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente sofre um pouco com isso em casa, é a questão do muito trabalho. De trabalhar muito. Sim, e bom como ponto. a gente está no home office agora, há um Sim. bom tempo, é você trabalhar demais. E aí eles querem atenção, né? Toda hora eles querem brincar. Aí, Participam de todas as reuniões. Participam de todas as reuniões. Exato. Eles começam a ficar ansiosos porque eles ficam menos tempo
às vezes, como tem dias que eles ficam pouco tempo com a gente em qualidade, né? Eles convivem com a gente O dia inteiro. tirando a parte que eles estão na escola, eles vêm com a gente o dia inteiro, mas Graças a Deus, escola. Ai, thank you, professora. Thank vocês you, são thank incríveis. you, thank Vocês you. merecem Mas só fazendo um parênteses, a gente fez uma ação na Bitumami de perguntar para as crianças o que a gente fazia na Bitumami. E vieram vídeos engraçadíssimos. E aí o meu filho, o Gael, falou que eu passava o dia inteiro fazendo reuniões no computador. E aí eu falei, fazendo o quê? Falando do quê? Ele, falando de pessoas e de crianças. Aí eu, com quem? Com a Dani. Ou seja, a gente passa o dia inteiro falando de Fofocando. pessoas e crianças. Entendeu? Aí, esses dias o Lucas falou assim, olha a percepção, eu acho que o Lucas é a criança maior do que tá na mesa aqui, né? Ele falou, mamãe, a Bitumami é sua? Aí eu, não é só mais da mamãe, tem outras pessoas, mas também é da mamãe. Aí ele falou, não, mas peraí, é sua como é sua? Você que criou da sua cabeça? Foi, filha, a mamãe que criou da cabeça dela. Mas eu não tô entendendo, eu não tava entendendo onde ele tava querendo chegar, né? E ele falou, eu achei que você só trabalhava lá. Então, acho que foi a primeira percepção. Sim. do que... E aí, hoje eu entro no McDonald's, por exemplo, eu falo, tá vendo, filho? Sabe a Bitumami que eu criei? Alguém criou o McDonald's. Ele, sério? Filho. Alguém, sabe o YouTube que você joga? Alguém acordou um dia e criou o YouTube. A mamãe criou a Bitumami, por exemplo. Ele fala, nossa, minha mãe é muito legal. Exato. Então, eu acho que essas percepções também que a gente leva para as crianças, que... aí ele falou, será que um dia também eu vou poder criar o YouTube? Ai, Eu falei, meu filho, você vai criar você outra vai coisa criar muito melhor. outras paradas muito loucas aí, né? Então, eu acho que eu queria trazer esse lugar. Então, prepare-se para essa nova geração. Luquinhas, Ian, Gael e Maria vão arrebentar nessa próxima fase. Bom, vai ser demais. E eu ia falar um pouco disso também. A gente tem, o Ricardo e eu, a gente tem os valores muito iguais. E o quanto a gente faz todo dia, o quanto a gente se olha, se policia e se cobra para manter esses valores para os meninos, assim. A gente está criando 2 meninos, e aí eu, como uma mulher preta, criando 2 meninos com pele clara, para entender onde eles estão nessa sociedade que tem o racismo estrutural, tem todas as questões, o patriarcado, enfim. E o quanto a gente tenta trazer da forma mais natural possível que dentro de casa a gente faz de outra forma e é dessa forma que a gente vai levar para fora. Exato. Então, como a gente está criando os meninos para que eles continuem esse legado de olhar para todo mundo da mesma forma, de entender que não tem diferença de gênero e que as mulheres vão ter exatamente o mesmo espaço que eles têm, que não tem cor de menina e de menino, não tem cabelo comprido de menina e cabelo curto de menino, não tem nada disso. Vou dizer, essa é uma briga, entre aspas, que a gente tem até um pouco com a escola, com as pessoas com quem eles convivem. Porque o Gael, que é mais velho, o mais novo mal fala ainda, né? Mas o mais velho, quando ele chega da escola, às vezes, ele fala... Teve uma época, foi uma coisa importante, a questão do cabelo dele. Ele tem o cabelo loiro, mas é bem cacheado. E ele gosta do cabelo. Ele adora o cabelo dele comprido, ele não quer o cabelo curto. Exato. Então, até pra cortar, pra ele já foi uma briga pra gente convencer ele a cortar, porque tava precisando, Tava sem não forma. tinha condição Sem mais. forma e fazendo nó, tava Não tinha dando condição. dó de pentear, sabe? Aí a gente conseguiu cortar, Eu mas entendo. teve uma época que ele chegou da escola falando que o cabelo dele, que cabelo grande era de menina e cabelo curto era de menino. E para tirar isso da cabeça dele. Sim. A gente conseguiu, e aí várias vezes ele vem de outros contatos com ideias disso. Já Sim. veio com a questão da cor, Sim. que rosa é de menina e azul é de menino. Brincadeira de menina. Tem brincadeira, tem cabelo. E a gente tenta sempre tirar isso. Não existe cor, não existe cabelo. Agora vamos para um quadro que vale o Vamos. quê? Vale 1 milhão de fraldas. Alô, Ricardo! Alô, Ricardo. Amamos. Vamos para um quadro agora. Interessante. Marina quer conduzir o quadro? Manda bala. Vamos lá. Nesse quadro de 1 milhão, a gente quer dicas que valem 1 milhão de fraldas. Sabe aquela dica de $1 milhão? É isso. Mas pra gente aqui na realidade, Huggies e Bitumami é 1 milhão de fraldas. Vou começar com a Cíntia, Tá, porque é mulheres. Vou até beber água. É, que eu Em pensava, primeiro lugar. Cíntia, pensando na questão, em toda a importância da parentalidade, de ter o pai ativo para o desenvolvimento familiar, mas também para o seu desenvolvimento de carreira, você já é uma mulher líder, que dica você dá para uma mulher que ainda não consegue ter uma conversa aberta, esse diálogo dentro de casa, para começar essa conversa do vem cá, meu bem, vamos conversar aqui rapidinho.
Sem matar ele, nem arrancar É, a cabeça. é Vivo, isso. mantendo vivo, mantendo vivo. ele vivo. Acho que a primeira coisa é vai lá na gravidez, sabe? Uau. Mano, está grávida, decide se quer ter ou não. Sem, para além de religião, eu vou pro inferno, decide. Uma vez que os dois decidiram, ou alguém ficou na inerte do tipo, eu não sei, é o seu corpo, bota nas cartas na mesa. Olha, eu sou esta mulher e eu não vou abrir mão dela. Isso foi uma coisa que, pra mim, com o Guilherme, eu pautei muito. E eu não bati, a gente não quebrou muito a cabeça, porque ele falou, cara, de todas as mulheres, eu sei que você não vai deixar de ser você, e que bom. Eu falei, tudo bem, agora, você tá disposto a ser você e mais uma criança? Porque na minha falha, alguém vai ter que estar lá. E se você não tiver, então é melhor você já ir. Porque aí já vai logo, eu consigo me virar. A dica é, não esqueçam quem vocês são. Vocês não são somente mães. Vocês são um universo que também são mães. Isso muda um pouco como a gente encara as coisas. Claro, sua filha caiu da cama, como a minha, você vai lá prestar o socorro. Mas se for tipo, tá fazendo manha, deixa chorar, a vida que segue. É importante eles botarem pra fora. Eles não sabem nomear sentimentos, então o único jeito que eles conhecem é um choro. Mas eu acho que a primeira coisa é não se perca de vocês. Porque nesse rolê da maternidade, a coisa mais fácil de acontecer é uma mulher ficar reduzida a ser mãe de um ser humano. Quando, na verdade, ela só é mais uma coisa que ela faz, ser mãe. Muito bem. Ricardo, você agora. E aí, fala um pouco dos seus desafios mesmo, Ri, de ter assumido rotina de criança. Sei que foi um processo natural, porque, né, somos assim. Mas teve desafio aí, né? E aí, para esses homens que estão ainda em cima do muro... Ela fala assim, escuta aqui esse podcast bem. Exato. Olha que legal, isso aqui vem cá. Olha aqui, o que você falaria pra quando a mãe falasse, pega aqui do minuto 1 ao minuto que você tem, né? Escuta esse aqui só. Para além dos desafios, assim, que dica que você dá para esses caras? Olha, é difícil assim, pensar numa dica apenas... Assim, é um pouco do que a Cíntia falou. Você não precisa se mudar para ser pai, para ajudar, entre aspas, a mãe a conseguir sair para trabalhar. Seja apenas você. Você também vai ter uma responsabilidade diferente do que você já tinha até antes, quando você se torna pai. Mas não vai acontecer nada de diferente na sua vida. Você só vai ter uma responsabilidade a mais, que é ser pai. Dá trabalho? Porra, se dá. Você tem muita coisa para fazer, você tem outras coisas do seu dia a dia para adaptar, você vai ter que dar banho, vai ter que dar comida, vai ter que levar para a escola, vai ter que cuidar da agenda, vai ter que cuidar da mochila, vai ter que comprar material. O lanchinho. O lanchinho. Você vai ter que levar para tomar vacina. Ai, Mozi, te amo. Vacina, gente, por favor, né? Sim, vacina. Exato. Mas não vai fugir nada do que você já tem de responsabilidade no seu dia. Então, seja você e tenha a mente aberta. Porque você vai ter que fazer muita coisa que você nunca imaginou na sua vida. Então, o que era sempre muito na cabeça, do tipo, isso aí a mãe vai cuidar. Isso a mãe faz. Isso é coisa... Não, é responsabilidade dos dois e você vai ter que fazer coisas que você nunca pensou que faria. Tipo, eu nunca pensei que eu ia fazer fitagem, nunca sabia nem não. Eu descobri o nome porque me falaram, me viram fazendo, falaram, tá vendo fitagem, o quê? Aí você, Fitagem, tá, isso aqui que eu tô fazendo? Eu falei, vai, eu fiz, porque eu fiz, deu certo e tava fazendo. Eu não sabia nem o nome que tinha. E nunca imaginei que eu ia fazer isso no cabelo de uma criança. E o Gael ama. Fala, meu cachinho ficou lindo. A próxima, a dica que vocês podem dar, e aí olhando muito para vocês integralmente, assim, não precisa ser diretamente relacionada ao tema, mas deem uma dica de livro, filme, série, algo que vocês gostem, que vocês queiram compartilhar com quem tá assistindo ou ouvindo a gente nesse momento. Tem um livro que eu li quando eu estava no mestrado, que eu sou apaixonada, ficcionada, eu leio ele direto, que é O Mito do Amor Materno. Gente, lê esse livro, tem ele em PDF, O Mito do Amor Materno. Ele desconstrói essa ideia de que as mulheres foram tocadas por um dom divino, que é a maternidade. Ele mostra como isso foi criado dentro da sociedade para que as crianças não morressem na Idade Média, etc. Tem 2 séries na Netflix que eu sou apaixonada, não tô fazendo merchan, Netflix não tá me pagando pra isso, que é A Turma do Peito, que é muito bacana. Assim, são mães e todas as histórias loucas que podem ter. E a outra é
Supermães, gente. A segunda série que eu ia Nossa, que é o indicar é Working Moms, né? Supermães. É. Em inglês. É sensacional. Fantástica. Eu não conhecia essa série. Uma amiga viu e falou assim: Cíntia, tem uma personagem que eu vejo você. Porque ela quer a carreira, ela quer ser mãe, ela quer fazer tudo. E eu olho e falo, mano, se a Cíntia consegue, eu também consigo. E essa série, eu vi, a Maria ainda era muito bebezinha, não tinha meses, e eu devorei. E ela me ajudou bastante, porque é isso. Quando você tá puerpéria, é duro, é solitário, é choroso. Então essa série me tirou umas gargalhadas e me deixou mais confortável. Muito bom. E você, Ri? Que dica que você dá de livro, série ou filme? Vamos lá, tenho 2 dicas para dar. Uma, todo mundo já conhece, da Disney bem conhecida, que é o Divertidamente. Excelente. Eu gostei muito desse filme, assisto toda vez que passa, porque além de ajudar também a entender como que funciona um pouco da cabeça das crianças, e é bem aquilo mesmo, aquela mudança rápida O raiva é na mosca, assim. É aquilo ali, tipo, você passa do 880 muito rápido e de volta pro negócio, ao mesmo tempo você nem percebe, parece que alguém realmente apertando o botão dentro da cabeça lá. Mas tem uma coisa que pouca gente fala, acho que, pelo menos eu nunca vi, falando sobre o filme, que é a relação dos pais, inclusive, da menina. Tipo, acho que eles têm ali um pouquinho de caracterização ali, um pouco de como é a sociedade na maioria dos casos, mas tem uma relação ali do pai com a criança que pouca gente fala. O pai tem uma relação muito legal com a menina, assim, e tem cenas que ele tá muito mais próximo da criança do que a mãe. Sim. E ele que cuida da questão conversa muitas vezes da questão psicológica com a criança. E quando ela tá no pior momento dela, quando ela foge de casa, quem conversou com o Anzo foi o pai. Sim. Tipo, ele talvez... Não que ele tenha sido feito da melhor maneira, mas ele estava próximo. Acho que é muito legal essa referência dessa questão. E a outra dica, e aí é para quem vai ter filho por agora, e que impactou bastante a gente no segundo, porque do primeiro foi um parto totalmente diferente. Que é uma série documental, acho que está no Netflix também, sem fazer propaganda, se quiser pagar também, estamos aí. É O Renascimento do Parto, que assim, foi bem impactante pra gente. A gente mudou bastante nossa ideia de como ter o filho, como conduzir toda a questão médica junto com o acompanhamento da gravidez. Foi bem impactante. Assim, então, recomendo a todo mundo assistir. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena assistir. Excelente dicas, né, Marina? Você quer dar uma? Caiu, Aproveitando que a gente vai fechar, eu vou mudar de quadro só agora. Complementando do Renascimento do Parto, acho que essa é uma excelente dica mesmo. Caiu uma ficha gigantesca pra gente. Eu chorei do começo ao fim, em todos eles. Uau. E percebi um monte de coisas que a gente queria mudar, assim. E aí eu olhei pro Ricardo e falei, eu não quero passar por tudo que a gente passou de novo. E a gente reviu tudo. E a gente conseguiu ressignificar mesmo o nascimento, sabe? Porque é isso. A Dani também passou por um processo bem tenso no bem nascimento. dolorido. Mas esse filme despertou real, assim. E acho que aflorou mais o instinto materno. Não, aflorou mais a vontade de respeitar aquela vida que tá chegando desde a sua concepção, assim, sabe? Quando você não tem o conhecimento do que está acontecendo, para você é normal que as coisas aconteçam da maneira que elas acontecem na maioria das vezes. Sim. Então, quando a gente começou a entender o que poderia ser feito de diferente, a gente não conhecia o que dava para fazer, foi tipo, uau! Por isso muito que eu fiquei legal. muito feliz de ficar grávida bem velha. Assim, velha que eu digo em relação às minhas amigas. Minhas amigas foram mães 18, 19, 20. Eu fui, tipo, 32. Eu pesquisei tudo. Eu fui na maternidade e falei, não quero maca, não quero cama. Quero ficar andando pra lá e pra cá. Quero dançar, quero música. Mano, e nosso parto foi uma delícia. Bom, a gente pode trazer depois um dia só de parto, né? Um podcast vai bem no ser parto. Render papo, hein? Vai render. Vamos passar pro próximo quadro agora. Bora. Já se encaminhando pro final. Muito bom. É o quadro rapidinho. Alguém lembra o que é? Não, rapidinha? Não? Olha aqui com as crianças em casa. É verdade. Isso acaba sendo muito interessante. É isso? Então, no nosso quadro rapidinha, eu vou fazer uma colocação e tem que responder de maneira curta com a primeira coisa que vier na cabeça. Tá. Beleza. Ok? Vou começar pela Cíntia, até para o Ricardo ir esquentando aí os motores. Cíntia, ser mãe é? Desafios diários. Ser pai é? Aprender. Aprender. Um medo que bate aí, Cíntia. Sociedade machista, racista, homofóbica. Um medão, né? Meu Deus. Sabe E por aí, Ricardo, o que bate aí? Compartilho com dela, mas o meu medo é não conseguir ser um pai
melhor pai que eu posso ser para eles. Que lindo, meu Deus. A gente se emociona aqui, viu, gente, né? Tá. Ricardo, um sonho grande que tá batendo aí. Sonho grande? É. Putz, né? Dar o melhor para eles, sério. Eu não consigo pensar em outra coisa que não dar uma vida boa para eles. Que reflete na minha vida, reflete na vida da Mar, reflete em tudo. Estamos nesse momento, inclusive, né? É. Damos graças a Deus. E aí, temos um sonhão. Sonhão. Que a Maria possa exercer tudo que ela imaginar e o que ela não imaginar. Que ela tenha todas as oportunidades. E agora, pra finalizar, eu quero que vocês olhem ali naquela câmera lá. Tem gente ouvindo a gente, tem gente assistindo a gente, tem gente lendo sobre a gente. Eu queria que você deixasse um recado para uma mulher que tá ouvindo a gente nesse lugar aqui sobre família, sobre diálogo, sobre solidão, né? Então, deixa uma palavra aí, uma frase, um conteúdinho para ela, por favor. Você não tá sozinha. Essa é a primeira coisa. Você não tá sozinha. Procure os seus pares, as mães, as outras mães que são solo, as mães que são pretas, as mães que têm filhos que não são pretos retintos. Procure esses pares para dividir o peso da maternidade. E não sejam coniventes com o machismo que existe. Então, é tua responsabilidade, mas também é responsabilidade do cara. E sim, corram atrás. Muito bom. Ricardo, um recado aí para as mulheres e para os homens. Acho que você tem 2 papéis aqui hoje. Sim. Bom, o recado é que não existe regra. Eu acho, assim, a gente, pelo menos, acho que amar foi muito importante na minha vida, assim, porque eu vim de uma família que teve pai, teve mãe, teve uma família bem estruturada, mas eu comecei a conhecer muitas outras coisas e ver muitas outras realidades. Então, você não ter um pai na família, eu acho que hoje em dia é super importante que ele esteja, é super importante essa figura paterna dentro da família. Mas, como a Ama falou, da parentalidade eu acho muito mais importante. Então, se forem uma mãe solo, 2 mães, 2 pais, eu acho que não existe regras para você criar uma criança hoje em dia. Você dar bons exemplos, ensinar o que é certo e o que é errado, fazê-la se tornar uma pessoa melhor do que a gente foi para ajudar a transformar a sociedade que a gente está vivendo. Então, se você não tem um pai hoje, se não tem uma mãe solo ou uma criança que não tem um pai, é difícil não ter, mas isso não vai traduzir o que vai ser essa criança no futuro ou como vai ser a sua vida no futuro. Então, se você não está sozinha, você tem pessoas que podem estar próximas, você pode ter 1 milhão de possibilidades. É difícil? Com certeza vai ser. Mas isso não impede que tudo melhore, que as pessoas consigam se desenvolver, que as coisas andem como elas têm que andar. Então, acho que esse é o recado. Muito bom. E como é que a gente te encontra? Agora é a hora do merchan. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Um arroba aí, pode ser o seu, da sua empresa, fica à vontade. Bom, para me achar a gente fica mais fácil do que passar o nosso. Não deu as redes sociais. Gostei, já ganhou uma estrelinha. Brincadeira. Então, como que a gente encontra aí a Masi nas redes sociais? @Masi Comunica, muito fácil. Tá lá, é só achar a gente. De lá vocês Masi conseguem. com 2 Zs. Com 2 Zs e no final. Exatamente. De lá, todo mundo consegue achar o meu perfil, consegue achar o da Max. Maravilhoso. Estamos tudo lá. Mete o merchan, mulher. Ai, gente, consumam das Zé Marias, consumam de empreendedoras mães. É muito importante essa iniciativa. Você sabe que eu sou tua fã, né? Eu sou @Cíntia Faustino Félix. Lá tem a minha vida cotidiana. Então, tem criança correndo, tudo que tá acontecendo na minha vida. E tem a Zé Marias, que é esse grande empreendimento que a gente está criando aí. Muito bem. Só quero aproveitar o momento de recado de vocês para dar um recado para todo mundo que eu acho que é bem importante diante de tudo que a gente falou aqui hoje. Sejam rede de apoio de alguém. Estejam disponíveis, exato. A gente fala muito da cultura do maternar, que não necessariamente você precisa ser mãe para maternar. A gente falou de maternar o tempo inteiro aqui hoje, então cuidem. Estejam disponíveis. Cuidem das mães. Estejam atentos, deem colo para essas mães. Exato. Bom, queria morar aqui também. Óbvio. Junto com vocês. É um prazer, a generosidade de vocês doarem um tempo para um monte de gente, homens ou mulheres, que podem escutar. E é um prazer ter o Ian, o Gael, a Maria nas nossas vidas também. Eu vou terminando agora. Eu sou a Denise Junco, mãe do Lucas. Esse foi o 2º episódio do Carreira de Mãe, um podcast da Hugs e da Bitumami. Nunca subestimem uma mulher que deseja ser um exemplo para o seu filho. Até o próximo episódio.
Ê!